Vamos lá para mais uma aulinha de hoje. Hoje nós iremos entrar no nosso capítulo 7, que tem como tema cinemática, certo? E a cinemática vai ser aí o conjunto de métodos que tem por objetivo descrever os movimentos, ok? O objetivo da nossa aula de hoje vai ser conhecer algumas contribuições de Galileu Galilei e os conceitos introdutórios à mecânica, né? Que é uma das áreas aí relacionadas à cinemática. E o segundo objetivo vai ser calcular a velocidade média de um corpo, principalmente de um automóvel, desenvolvido durante o estudo de um movimento. Para início da nossa aula, eu gostaria que vocês respondessem aí para mim os seguintes questionamentos. Do ponto de vista da física, qual é a semelhança entre uma maçã caindo e um astronauta em órbita? Levem em consideração, pessoal, a questão da gravidade, tá certo? E a segunda pergunta, por que a maçã se aproxima da superfície do planeta e o astronauta não? Tá bom? Para iniciar nossa aula, nós iremos falar um pouco sobre Galileu Galilei. Aqui está a foto dele, né? Galileu Galilei, ele nasceu em Pisa, na Itália, certo? Ele contribuiu muito para o crescimento da física, certo? Na época em que ele viveu, não tinha eletricidade e também não existiam os relógios mecânicos, né? Naquela época, eles marcavam o tempo com ampulhetas, que poderia ser de água ou de areia. Eu trouxe até aqui a imagem para vocês do que seria uma ampulheta. E ele também, na hora dos seus experimentos, em algumas situações, ele utilizava o pulso como relógio improvisado para que ele fizesse lá os seus experimentos, ok? Um dos experimentos que ele fez foi para provar aí a questão da queda livre. Mas antes disso, nós vamos estudar um outro carinha chamado Aristóteles, né? Filósofo Aristóteles, muito conhecido aí na área da filosofia, né? Viveu aí aproximadamente 300 anos antes de Cristo, né? Há mais de 2000 anos atrás. E o Aristóteles, ele acreditava que se soltasse dois corpos com massa diferente, de uma mesma altura, o objeto que teria mais massa iria chegar primeiro ao solo. Mas no século XVII, Galileu Galilei, né, o físico, ele realizou vários experimentos lá no alto da Torre de Pisa, na Itália, onde ele soltou várias esferas com massas diferentes. Alguns tinham massas maiores, outras menores, e elas atingiram o solo quase que no mesmo instante, né, quase que simultaneamente. Dessa forma, né, ele conseguiu comprovar aí que o Aristóteles estava errado. E em relação a isso, eu trouxe aqui para vocês também a imagem, ó, da Torre de Pisa e ele soltando aqui os objetos. Nós temos aqui também, agora, falando sobre força, né? A força, nós sabemos que ela está relacionada à gravidade. A gravidade, ela tem a tendência de atrair todas as coisas para o centro da Terra. Então, as coisas caem, ou seja, são atraídas para esse centro. E vai formar aí uma certa atração entre os dois corpos. E nós podemos perceber aí que o corpo que tem massa maior ou mais massa, ele vai apresentar aí mais gravidade, né? Ou seja, a força de atração. E aí eu trouxe um exemplo para a gente pensar. O elefante, ele tem mais massa do que uma formiga, logicamente, né? Ele é enorme, a formiga é bem pequenininha. Mas você vai perceber também que esse elefante, ele não consegue atrair a formiga, né? Por que isso acontece? Porque ambos, tanto a formiga quanto o elefante, vão ser atraídos aí pela terra, certo? Então, a terra, ela tem aí esse poder, né, tem esse centro gravitacional que vai fazer com que todas as coisas sejam atraídas aí para o seu centro, ok? E assim, o Galileu conseguiu provar que a gravidade da Terra atua da mesma forma em todos os corpos, independentemente aí da sua massa, seja uma massa maior ou menor. E que também, para que esse experimento possa dar certo, ele deve ser feito sem a resistência do ar e sem atrito, certo? Outro exemplo, ó, o astronauta que nós vimos lá no início da aula de hoje, ele vai, por exemplo, lançar um martelo e uma pena em um solo lunar, lá na Lua. Ao final, inclusive tem isso no livro de vocês vão perceber que esses dois objetos vão chegar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Porque lá na Lua não existe a resistência do ar. E, logicamente, que a gravidade da Lua, ela é muito diferente da gravidade da Terra, ok? A gravidade da Terra é de aproximadamente 9,8, né? E da Lua, 1,1. Bom, então nós vamos entrar agora nos conceitos introdutórios à mecânica. Esses conceitos, eles
trazem para a gente algo que nós não podemos esquecer. A primeira delas é em relação à unidade de medida. Quando a gente fala sobre unidade de medida, nós vamos ter aí como padrão o metro, certo? O metro ele é muito utilizado no nosso cotidiano aí em diversas situações. Por exemplo, a costureira, quando utiliza lá, né, a fita métrica, né, um pedreiro, um carpinteiro, todas essas profissões que querem trabalhar aí com precisão vão utilizar o metro. E também, além do metro, nós vamos ter os múltiplos e submúltiplos do metro, que em relação ao nosso estudo aqui da mecânica, nós vamos estudar esses três, ó. O quilômetro, certo? Onde eu tenho 1 km, que vai ser igual a 1000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 centímetros. 1 centímetro equivale a 0,01 metro, né? 1 em 100. E 1 milímetro, né? 1 mm, que vai dar igual aqui a 0,01 metros, né? A milésima parte aí do metro. O segundo conceito da mecânica, pessoal, é a questão do referencial. O referencial, ele vai ser o ponto ou local escolhido como referência. Por exemplo, se alguém perguntar o endereço de onde você mora, você vai dizer, eu moro na rua tal, e na rua que eu moro, próximo à minha casa, tem um mercadinho, por exemplo. Então, você está dando ali um ponto de referência para que a pessoa possa encontrar com mais facilidade. Um outro conceito é a questão do movimento e do repouso. O movimento e o repouso também vai depender do referencial escolhido, né, e do observador, para assim analisar a situação. Vamos analisar aqui o seguinte, nós temos esse rapaz sentado aqui nesse monte e temos esse ônibus que está em movimento, certo? Esse carinha aqui, nós considerando ele como sendo observador, para ele, né, tanto essa mulher como esse homem, como o motorista, como o ônibus estão em movimento, certo? E se nós tivermos como observador essa mulher ela vai perceber aqui que este homem está em movimento e que esse rapaz aqui que está do lado dela estará parado, igual a ela. Então, a questão do movimento e do repouso é muito relativo e vai depender muito de quem seria aí o seu observador, né? Ou seja, do seu referencial para analisar a situação. E vamos entrar agora no nosso cálculo sobre velocidade média. Então, para que nós possamos calcular a velocidade média, nós vamos ter que considerar aí o ΔS, né, que é a variação, né, do deslocamento pela variação do tempo, certo? Trouxe até aqui a explicaçãozinha, ó. Para encontrar o tempo, basta nós dividirmos aqui ΔS pela velocidade média, certo? E nós iremos conseguir aí obter os resultados. E para conseguirmos aí calcular o valor do espaço, ΔS, basta multiplicar a velocidade média pelo tempo. E eu trouxe aqui a seguinte situação. Ó, nós temos aqui um veículo que saiu do quilômetro 30 e percorreu uma distância até o quilômetro 190. Desde a situação inicial até a situação final, esse automóvel percorreu o quê? 160 quilômetros. Mas por quê, professora? Ora, se ele partiu do quilômetro 30 e chegou ao 190, eu não posso considerar do zero. Eu tenho que considerar a partir do quilômetro 30. Então, 190 menos 30 vai dar igual a 160. E diz também que ele percorreu esses 160 quilômetros em 2 horas. Então, como é que eu vou saber a velocidade média desse carro? Dividindo aí os 160 por 2. 160 quilômetros por 2 horas, tá? Se eu estou dando aí em quilômetros, eu vou ter que dividir por hora. Se eu der em metros, eu vou ter que dividir por segundo. Vamos aqui partir para cá, né? Ó, espaço percorrido, 160 quilômetros. O tempo que foi gasto no percurso, de 2 horas. Então, 160 dividido para 2 dá igual a 180. Então, nós podemos dizer aí que a velocidade média do móvel, nesse intervalo de tempo, foi de 80 quilômetros por hora, ok? Bem fácil, né? E aí, trazendo aí, de forma que vocês possam compreender melhor, a velocidade média de um móvel, num certo intervalo de tempo, vai ser igual à distância que o móvel percorre dividida aí pelo seu intervalo de tempo, certo? Então, é só pegar aqui, ó, VM, dividir o ΔS pelo ΔT. Dentro do probleminha que eu lhe der, você vai descobrir, se ele já lhe der a velocidade média, você vai descobrir um desses dois. Então, todas as questões, eles já vão vir dizendo para você os valores, de pelo menos 2, para que você possa descobrir o próximo, tá bom?
Então agora é hora da nossa atividade.